Vamos lá começar agora o primeiro webinário da Mentoria Express. Primeiro webinário da Mentoria Express. Queria dar boas-vindas para todos vocês que adquiriram este treinamento comigo, João Moraes. Esse treinamento que vai levar 4 meses e vai ser incrível. Vai ser incrível para a mudança de todo mundo, vai ser incrível para a sua mudança pessoal, sua transformação profissional. Eu garanto para você que você vai ficar muito, muito melhor do que você entrou. Eu vou falar algumas coisas hoje. Nessa primeira aula eu vou falar sobre a importância de ter a mentalidade certa para você conseguir acompanhar a mentoria. Não só para você ter sucesso na sua carreira, mas para você conseguir acompanhar a mentoria, para você entender meu estilo de liderança e você conseguir ir no ritmo dos empreendedores que lá estarão. Não conseguimos chegar a 50, mas chegamos a perto de 50 pessoas, o que é muito importante para nós. Eu coloco aqui nesse começo um cérebro. Por quê? Porque é o que eu quero fazer. O que eu quero fazer agora com o seu cérebro é que ele pegue fogo, que ele entre em crise, em colapso, que ele fique caótico, para 3 grandes aspectos. A aula de hoje ela tem o objetivo de fazer você refletir sobre como que anda a sua vida, como que anda seus negócios, seus projetos, as suas atitudes, você rapidamente tomar uma decisão e entrar em ação. Foi isso que eu entendi de todos os campeões, de todos os melhores profissionais naquilo que eles fazem durante vários anos da minha vida. Adicionei também as minhas experiências pessoais, minhas experiências profissionais e entendi que os melhores do mundo eles têm uma capacidade de pensar, tomar decisão rápida e entrar em ação imediatamente. A gente vai fazer essa conexão desses pontos, eu vou conectar todos esses pontos. Eu adoro esse slide porque esse é o slide do filme O ET, né? O extraterrestre. Se um ET que veio de outro país consegue se conectar com o ser humano, por que a gente também não consegue? Ou melhor, é inadmissível que a gente não consiga, já que somos da mesma espécie. Então eu vou conectar as pontas de todas as partes que eu vou te falar hoje sobre mentalidade. E esse é um dos vários webinários, das várias aulas que eu vou disponibilizar para você ter acesso e você estudar. Antes, eu quero deixar claro qual é o objetivo da minha mentoria. Eu, Joel Moraes, tenho uma missão com essa mentoria e ela trabalha numa jornada, ela é espiralada, ela é um espiral, ela circula. Primeira coisa, eu quero através da minha fala inspirar vocês. Eu quero através das minhas atitudes inspirar você. Depois da inspiração, eu provavelmente tocarei na sua motivação. Aí eu te motivo. É um motivo que gera uma ação. Através do seu propósito, você vai agir. A continuidade das suas ações vai fazer você transpirar. Então, quanto mais você age várias vezes, quanto mais você entra em ação, quanto mais você treina, mais você transpira. E a sua transformação vai ser decorrente disso, da sua transpiração. Depois que você transpirar, você se transforma na melhor versão de você mesmo. E aí você entende o grande presente que você recebeu e você retorna para fazer a jornada mais vezes e com mais pessoas. A minha declaração de missão é essa: inspirar, para depois motivar, para te fazer transpirar, para preparar e produzir uma grande transformação na sua vida e fazer com que você retorne para buscar mais pessoas através deste propósito a passar pela mesma jornada. Então ficou claro isso. E onde que eu quero chegar? Onde essa mentoria ela vai querer chegar? Impactar exponencialmente as pessoas por meio da nossa jornada. Por que eu falo nossa jornada? Porque a partir de agora você faz parte de uma família. Você faz parte da minha família, da família Mentoria Joel Moraes, que começou ano passado, em 2016, melhor, ao finalzinho de 2015, que oficialmente isso começou, mas eu faço isso há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos eu trabalho dessa forma, mas oficialmente eu construí a mentoria do Joel Moraes e que você entre nessa família e chegue em lugares que você jamais
achou que pudesse chegar e tão rápido quanto, e que traga mais pessoas para esse mundo. Essa é a minha visão, que a partir de agora é a visão da mentoria e a sua também. A gente vai falar hoje sobre mindset empreendedor, que nada mais, nada menos é do que a sua mentalidade, é como que você pensa. Se você não tem uma mentalidade forte, preparada, engajada, aberta, você não vai conseguir fazer mentoria, você não vai conseguir chegar onde você pode chegar. Porque as coisas, elas nascem na sua cabeça, na minha cabeça, na nossa cabeça. É a forma como você pensa, é a forma como você enxerga o mundo, é a forma como você enxerga as oportunidades, é a forma como você percebe as pessoas, é a forma como você encara a realidade na sua frente através da sua mente que vai transformar você num grande empreendedor. Além disso, cabe ressaltar, essa questão do empreendedorismo, ela não tem uma relação com você abrir ou fechar uma empresa, ou investir ou não investir numa empresa ou num negócio. É maior e mais simples, é mais expansivo e mais simples. Mentalidade empreendedora é você ter, através das suas ideias, a capacidade de solucionar um problema. Você tem uma ideia, coloca essa ideia em ação e soluciona um problema. Isso pode acontecer no seu bairro, pode acontecer na sua escola, isso pode acontecer na sua empresa, você funcionário ou não, você dono ou não. Isso pode acontecer na sua faculdade, que eu sei que tem estudantes aqui dentro de faculdade. Isso pode acontecer na sua vida, na sociedade que você está inserido. Porque muitas pessoas têm essa dificuldade, né? O que é esse bendito de mindset? E aí tem uma frase muito boa de um dos meus mentores, que inclusive sugiro que você siga, se você ainda não estiver seguindo, você está perdendo tempo, que ele diz o seguinte: não existe mindset certo ou errado. O que existe é mindset adequado ou não adequado para um determinado objetivo. Na empresa que você trabalha, no lugar onde você vive, na escola que você frequenta, no líder que você tem ao seu lado, na mentoria que você faz parte, existe um mindset adequado. É o mindset do empoderamento, é o mindset que não tem vocação, por exemplo, o Joel não tem a menor vocação para reclamar e aceitar reclamação. Não tenho, não consigo, não acredito, não aceito. Dentro do meu ambiente, o mindset é um. Dentro da mentoria, o mindset é um. Você lidera a sua própria vida. Você é reflexo do que você pensa, das pessoas que você convive e da sua preparação. Ninguém tem que falar as coisas para você, você não terceiriza a sua felicidade e o seu sucesso é um problema seu. Esse é um tipo de mindset. Mindset aqui dentro dessa mentoria. Então não tem mindset certo nem errado. Tem um mindset adequado. Se você não tiver um mindset adequado para essa mentoria, a própria mentoria expulsa, o sistema expulsa. É como você colocar algo, né? Tem gente que coloca piercing e o organismo expulsa o piercing. Como? Ele inflama, ele faz doer, ele incomoda e assim vai ser com a mentoria também. Vamos lá. Você sabe que eu adoro indicar livro. E eu vou indicar vários hoje nessa aula. Vários livros nessa aula. Vários livros. O primeiro que eu achei mais adequado é do Napoleão Hill, chamado Só é Pobre Quem Quer. Então veja só. Quando eu peguei esse livro que eu recebi como indicação, eu falei, poxa, só é pobre quem quer? Que título forte. Eu não quero ser pobre. Eu quero ser rico em todos os aspectos, na sua amplitude e plenitude. E ao ler o livro, que é uma crônica junto com um romance, esse livro ele chega num determinado ponto que ele coloca esta fórmula, uma fórmula do sucesso. Uma fórmula do sucesso. Em outras palavras, essa fórmula, ela é o seguinte: P mais T vezes A vezes F. Napoleão Hill diz o seguinte: paixão. A sua paixão, aquilo que você ama fazer, aquilo que você perde horas, não almoça, dorme pouco e se sente muito bem, feliz, confortável, mas o seu talento. O que é talento? Talento é aquele tipo de atividade que você faz com mais facilidade, você faz com tanta facilidade que a média das pessoas não consegue fazer como você. É assim que eu classifico talento. Talento é uma atividade que você faz com
uma facilidade acima da média. Aí você ainda tem a associação vezes a ação. As pessoas que você se associa, os lugares onde você está e como que você se relaciona nesse meio de associação, associativo. Como que você gera esse capital social ao seu favor. Vezes a ação, quanto que você estuda, quanto que você coloca em prática tudo que você aprende, quanto que você transforma em realidade aquilo que está dentro do teu cérebro. Vezes fé, acreditar é igual sucesso. Essa é a fórmula. Pegar aquilo que você tem de paixão, aquilo que te move com muita força, somar com aquilo que você tem talento, associar, multiplicar o número de associação e conexões que você cria, multiplicar pelo número de vezes que você coloca isso em prática, multiplicar em altíssima escala com quanto você acredita. Você vai chegar no sucesso. Se você não sabe quem é Napoleão Hill, eu sugiro você procurar, mas Napoleão Hill ele foi desafiado pelo um grande empreendedor da época da Revolução Industrial, chamado Andrew Carnegie. O Andrew Carnegie era um milionário naquela época, ele falou assim, eu te desafio a entender porque as pessoas de sucesso têm sucesso. Ele nem pagou nada para Napoleão Hill. E lá na década de 20, lá na década de 30, Napoleão Hill ficou 20 anos pesquisando esses caras. Ele fez mais de 500 entrevistas e analisou mais de 16 mil pessoas. E ele entendeu a fórmula do sucesso que ele colocou nas leis do sucesso, que são 16 leis, muito forte, muito incrível. E uma delas ele chamou da mentalidade mestra, ou da mente mestra, ou da equipe mastermind, que são pessoas que são grandes players no mercado e que pensam de maneira significativa, de maneira engrandecedora, de maneira aditiva para os negócios. Ou seja, a associação. Nada mais, nada menos do que a associação. Um estudo de 2013 da Fundação Getúlio Vargas mostrou que para cada ano de estudo, a sua renda aumenta em média 15%. Ou seja, quanto mais você se prepara, e este é uma aula, um webinário, este é um treinamento que prepara você, que vai te dar muitas ferramentas, vai aumentar de maneira abrupta o seu conhecimento. Então quer dizer que no decorrer de um ano, você vai aumentar a sua renda. Na minha equipe de mentoria, ano passado eu terminei uma turma de mentoria e exatamente isso, a gente adicionou muito conteúdo e em menos de um ano eles aumentaram muito mais do que 15% a renda deles. Corroborando esse estudo. E a partir desse cenário, né, dessa ciência que se apresenta dessa maneira, aqui você vai ter que ler muito, estudar muito, pesquisar muito. E eu não quero saber, eu não me importa se você não tem tempo, mas você vai ter que ler muito. Essa aqui é uma foto de um dia que em 2015 eu fiz uma live. Eu acho que eu fiz no Periscope, provavelmente foi no Periscope que eu falei sobre 31 livros. Eu nunca mais fiz isso. Eu fiz uma resenha em velocidade turbo, em velocidade recorde, sobre 31 livros. São todos esses livros que estão no chão. Eu peguei esses livros e fui falando. Muitos deles eu já dei. Por exemplo, Lógica do Consumo, o Amarelo eu já dei, A Linguagem dos Líderes eu já dei, Contágio eu já dei, QI da Persuasão eu dei, Criatividade eu dei, Que Pensa e Enriquece eu dei. Talvez a metade desses livros que estão aí eu dei para as pessoas, né, que quiseram entender um pouco mais, que quiseram estudar. Isso tudo tem me ajudado demais na minha carreira e nessa mentoria você vai ter que também estudar. Ao final da aula de hoje eu já vou te falar os livros que você vai ter que estudar. E numa palestra que eu dei no Santos Digital Day, eu fui colocando por que é importante ler livro e como que essas conexões elas foram importantes na construção da minha carreira. Então, o livro da Única Coisa, que faz a gente ter foco, depois o livro de Geração do Valor, o 1, já está no 3, que faz a gente abrir a nossa mentalidade para o empreendedorismo, depois a gente volta para o livro que tem foco, depois a gente entra na decisão do piscar de olhos do Malcolm Gladwell, a arte de convencer as pessoas, de ser persuasivo, como eu ter a persuasão e a ciência da persuasão, depois como que eu entendo que as pessoas operam para elas fazerem as suas compras, como que elas consomem, tudo isso me dá
conteúdo e vai também te dar conteúdo. A lógica do cisne negro, como que as coisas que você não espera podem acontecer, pessoas fora de série ou outliers, como que os talentosos, eles... o que acontece na vida desses caras que são talentosos, o que acontece na vida desses caras que têm essa característica acima da média, aí hábito das pessoas altamente eficazes, empresas feitas para vencer, a tríade do tempo, como ser mais produtivo, como que eu coloco o hábito na minha vida e transformo minha vida, como que eu entendo a sorte, como que eu entendo como que a gente pode gerar audiência através das mídias sociais e como que a gente deve contar história, como que eu tenho que falar em público, como que eu tenho que entrar no mercado que não tem competitividade, como que eu vou fazer o ponto de virada e me destacar no mercado competitivo, como que eu abro uma empresa em formato enxuto, sem gastar dinheiro e validando as minhas hipóteses, como que eu entendo como que as pessoas decidem e através disso definir, determinar o meu destino, como que eu entendo educação financeira para rico e pai pobre também, num olhar bastante romântico e é um romance, né, pode-se dizer assim. Por que o propósito é tão importante para mim? Por que os líderes inspiram através disso? E como ter uma mentalidade campeã? Então, são vários livros que tem aí, também que eu li. Eu vou deixar um tempinho aqui, dá uma pausa, anota os livros, faz um print dessa tela, bate uma foto, mas anota isso aqui, você tem que ler tudo isso aqui. Joel, em quanto tempo? No tempo que você conseguir, mas você tem que ler todos esses livros que eu falei aqui para você. E por que eu estou falando? Né? Porque muitas pessoas sabem, mas algumas não sabem que há alguns anos atrás eu quebrei e perdi tudo que eu tinha. E como eu perdi tudo que eu tinha através de jogadas erradas que eu fiz poucos movimentos no tabuleiro do xadrez e levei um checkmate muito forte, muito duro. Perdi meu apartamento, fiquei devendo no banco, tive que pedir dinheiro emprestado, tive uma doença no meio do caminho, a pessoa que estava do meu lado me deixou, e isso foi muito duro. E eu sempre coloco essa foto para falar que eu sobrevivi. Em tempo recorde eu levantei. Por que eu levantei em tempo recorde? Porque eu tive uma mentalidade campeã. Eu sempre tive uma mentalidade campeã. Eu fui atleta, fui da seleção brasileira de natação durante muitos anos, e eu nunca tive dificuldade para colocar o objetivo na minha cabeça e ir atrás deles e concretizá-los. E eu caí por conta da minha mente e levantei por conta da minha mente. Por isso que esse é o primeiro webinário que eu estou falando para vocês, que é sobre mentalidade. Se você não tem uma mentalidade forte, eu já estou pedindo para você sair. Se você não acredita no que eu falo, eu já estou pedindo para você desistir, porque eu não vou te suportar na mentoria, não vai dar. É muito complicado. É muito, 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 muito complicado. Muitíssimo complicado. Agora, se você tem uma mentalidade forte, o que a Carol Dweck, ela chama de mentalidade aberta. Tem dois tipos de mentalidade, né? O cara que tem a mentalidade fechada, que não aceita as coisas, você explica, 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 ele sempre nega, e tem um cara que erra, mas ele aceita que ele errou, que ele tem ponto de melhoria e que ele tem que fazer as coisas. Esse cara é o cara que tem uma perspectiva muito grande de sucesso. E esse segundo cara fui eu, que entendi rapidamente aonde eu tinha errado, que jogo que eu estava jogando e que tipo de jogador que eu era. Eu era um jogador pequeno num jogo grande e perdi tudo que eu tinha e o que eu não tinha. Mas rapidamente levantei através da minha mentalidade e consegui chegar a lugares que eu talvez não esperava tão rapidamente. Hoje, uma das atividades que eu faço é um cargo executivo de bastante importância, sou coordenador geral do Instituto Neymar, que é o maior instituto de esporte e educação que tem no planeta Terra, e é por isso que eu garanto que eu tenho know-how, conhecimento e autoridade, legitimidade para dar essa mentoria para você. Aqui algumas pessoas das quais eu me relaciono, e quando eu pergunto sobre sucesso, eu pergunto para essas pessoas. Quando eu me relaciono com pessoas de sucesso, eu me relaciono com essas pessoas. E notícia de última hora, o sucesso é uma ciência exata, é uma ciência lógica. O sucesso é óbvio, é óbvio. O sucesso é uma ciência exata sobre atitudes óbvias que a maioria das pessoas esquecem de fazer. Essa mentoria vai te mostrar isso através de todo o conhecimento que a gente vai compartilhar, que você vai passar e que a gente vai ter a oportunidade de juntos também nos encontros presenciais a gente trocar essas experiências. Eu vou passar agora por 10
situações, 10 fenômenos, 10 coisas, 10 ideias, 10 sugestões, 10 conselhos. Você pode classificar de qualquer forma que eu acredito veemente, baseado na minha experiência, baseado nas pessoas que eu convivo e baseado nas entrevistas que eu fiz, que foram inúmeras, do porquê você tem que seguir essas sugestões para ter sucesso. Primeiro, você precisa de um mentor. Você precisa ter uma pessoa que tem autoridade e legitimidade naquilo que ela faz para ela te ajudar no caminho, para ela tirar suas dúvidas, para ela guiar você. Não para ela te dar somente as respostas certas, mas para ela te fazer as perguntas certas. Você precisa de um mentor. Eu vou passando alguns filmes que eu sugiro que você veja por essa perspectiva. Esse filme é Matrix. Eu gostaria que você assistisse. Você tem que assistir esse filme por a perspectiva da mentoria, do quanto Morpheus foi um mentor do Neo. Então, a primeira coisa, você tem que ter um mentor. Você tem que ter um mentor, porque senão você vai querer derrubar uma árvore com um martelo, e o mentor vai te ajudar a derrubar a árvore com um machado, e quanto mais tempo você ficar com ele, você vai derrubar uma árvore com uma serra elétrica. É ferramenta. Mentor é ferramenta. Mentor é inspiração. Mentor é rota. Mentor é se apoiar em ombros de gigantes. 2, você é muito mais forte do que você pensa. Somos muito mais fortes do que pensamos. Isso aqui é um filme de uma história real de um rapaz que caiu no rochedo. Ele estava fazendo... ele era um alpinista, ou uma pessoa que escala pedras. Eu não sei exatamente como é que fala. Mas ele caiu numa pedra e ficou com o braço preso. E ele passou um tempo, ele estava com sede, ele passou outro tempo, ele estava com calor, ele passou outro tempo, ele estava com frio, ele passou outro tempo, ele estava com fome. Até uma hora que quase 72 horas depois ele foi lá e cortou o próprio braço dele e saiu. Senão ele ia morrer. Então você é muito mais forte do que você pensa quando você entende que você não tem opção. O problema de muitas pessoas que fracassam é que elas acham que elas têm opção. A gente não tem opção de fracassar. Mesmo quando a gente fracassa, a gente encara que isso não foi um fracasso, que isso foi um caminho para o sucesso. Quando a gente coloca toda a energia e toda a dedicação, a gente não fracassa. Foi outra pessoa que venceu, a gente não perde, foi outra pessoa que foi melhor, foi outra circunstância que foi melhor. É a forma como você entende. Por isso, repito, é a forma como você percebe e entende o mundo que vai determinar absolutamente o seu resultado. Outra dica, esse aqui é o meu principal, mais importante, mais inspirador, meu predileto filme, Brio. Brio. É brio que te salva. As pessoas vão te provocar, as pessoas vão te testar o tempo inteiro, vai ser injusto, vai doer, não vai ser tão legal, você vai ficar longe da sua família. E o seu brio que vai te salvar. A mentoria são 4 meses. 4 meses que eu vou cobrar, mudar de fato a sua forma de pensar e de agir. E se prepare para gerenciar bem as pessoas da sua família, porque elas não vão entender. Só após que você der o resultado. O valor está na execução da ideia e não na ideia. O filme A Mídia Social, que mostra a história do Mark Zuckerberg. Ideia não tem valor, pessoal. Ideia não tem valor, cara. Não tem valor. O que tem valor é a execução da ideia que você teve. Lembra que eu falei que você tem que decidir e depois entrar em ação? Primeiro você está pensando, depois você decide. Depois você decidir, você entra em ação rápido. Então, ideia não tem valor. O que tem valor é a execução dessa ideia. Ninguém vai te contratar por uma ideia. Aprenda isso. Ninguém vai aprovar o seu projeto pela sua ideia. Aprenda isso. Ninguém vai pagar para você um salário maior por conta da sua ideia. Ninguém. As pessoas vão te valorizar, te contratar, aumentar o seu salário quando elas enxergarem que você tem capacidade de executar a sua ideia. Capacidade de entregar aquilo que você prometeu, aquilo que você falou. Pois bem, o valor não está na ideia, e sim na execução. Fazer as coisas até conseguir e não para conseguir. Foi isso que o filme do Chris Gardner, que foi interpretado pelo Will Smith, chamado A Procura da Felicidade, mostrou para nós. Tem gente que faz as coisas para conseguir, e tem gente, e esses são os minoritários vencedores, eles fazem até conseguir. Você tem que entrar em jogo para ganhar e não para não perder. As nossas decisões são as nossas decisões que definem o nosso destino e não as nossas condições. Esse é o filme premiado, incrível, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, que fala que a decisão dele que determinou o sucesso.
O nosso destino é determinado pelas nossas decisões. Por aquilo que a gente fala dentro da nossa cabeça e não pelas condições. Se você ficar dependente das condições, você não está sob... você está sob o controle das circunstâncias. Você não está controlando as circunstâncias. Você tem que controlar as coisas através das suas decisões e não pelas condições. O sucesso é o jogo interior. Isso é uma frase do Timothy Galway que eu gosto muito. Esse é o filme Coach Carter. O sucesso é um jogo interior. O sucesso é um jogo interior. Está dentro da sua cabeça, não está fora. É você que não consegue manter o seu hábito. É você que não tem autodisciplina para estudar e ler todo dia. É você que não consegue segurar sua decisão de fazer regime. É você que não consegue segurar sua decisão de fazer 8 abordagens, ler 5 livros por mês e fazer 6 vendas por semana. É você que não consegue fazer isso. Por isso que o sucesso é um jogo interno, não um jogo externo. As coisas não mudam. Quem muda é você. Você muda, as coisas não. Um pequeno movimento faz uma grande diferença, que é a teoria do efeito borboleta. O efeito borboleta é uma teoria mediante a teoria, muito bem explicada, a teoria do caos, aonde qualquer pequeno movimento, qualquer pequeno ajuste, qualquer pequena mudança de rota muda todo um cenário, muda todo o cenário. Um pequeno movimento faz toda a diferença, para o lado positivo, para o lado negativo também. Esse é o filme aqui chamado O Homem que Mudou o Jogo, e ele tem uma cena muito, muito legal, que é aqui quando ele tem as pessoas que ficam falando que tipo de jogador ele tem que contratar, e ele fala, não, a gente não tem que fazer nada disso. Então o aprendizado é que a gente tem que ter coragem para não aceitar conselhos de pessoas que precisam mais deles do que nós mesmos. Não faça isso. Se for para ouvir conselho, é de quem tem legitimidade para dar conselho. Porque tem gente aí que não vende, quer te ensinar como vende. Que não é líder, quer te ensinar como tem que ser líder. Que não é organizado, quer te ensinar como que não é organizado. Que não estuda, que fala que você estuda demais. Sai desses caras. Sai da frente deles. Coração valente. Mostra que você tem que sempre começar pelo porquê. Por que você está fazendo isso? Por que você não está fazendo isso? Por que você está chorando? Por que você está rindo? Por quê? Qual é o propósito por detrás disso tudo? Eu falei para vocês que a minha mentoria ela tem um propósito. Que depois que eu entendi que eu quebrei e é possível levantar através do pensamento e da atitude, eu preciso mostrar isso para outras pessoas. Isso tem que estar claro também. E se não for para melhorar a vida delas, para que a gente veio? Para que a gente veio? Se o nosso trabalho, ao final do dia, não melhorou a vida de ninguém, a gente não trabalhou. Se ao final do dia todo o seu empenho não melhorou a vida das pessoas, não melhorou a vida de ninguém, você perdeu um dia de trabalho. Muito bem, a gente sabe que o mercado hoje ele está bastante competitivo e pensar de maneira empreendedora com mindset expansivo faz a gente navegar num oceano azul quando comparado em contrapartida a um oceano vermelho. Isso é uma teoria que foi feita pelo Chun-King e pelo René Malborgner, que é sobre a estratégia do oceano azul. Como eu tenho que me destacar, como que eu faço para me destacar num mercado altamente competitivo e transformar minha concorrência num modelo irrelevante. A minha concorrência fica irrelevante, ela fica fraca, ela fica desprezível. Como que faz isso? Então ele dá alguns exemplos sobre Oceano Azul e Oceano Vermelho. O Oceano Vermelho é onde tem muita disputa, aquele mercado que é muito competidor, grandes players, aí você é pequeno, você não tem investimento, e aí tem aqueles caras que estão lá há muito tempo e você fala, uau, como é que eu vou competir nesse mercado altamente competitivo? Então ele fala o seguinte, o mercado altamente competitivo, vermelho, sangrento, poucas pessoas e muita gente, eles competem porque eles estão lá, você tem que competir para vencer a concorrência, existe uma demanda ali dentro, existe uma oferta ali dentro, você tem que se diferenciar ali dentro, tem uma questão entre valor e custo, e aí sempre, se você tem um produto commodity, ou seja, mais do mesmo, se o seu produto é igual, se o seu serviço é igual, é mais do mesmo, o que vai diferenciar vai ser o valor, né, o custo, nessa relação valor e custo, o dinheiro, quanto custa? Pô, é a mesma coisa. Eu estou te vendendo a mesma coisa, o outro cara está me vendendo a mesma coisa, não tem nada de valor agregado. O que vai diferenciar, então, é o quanto custa. Isso é muito complicado.
né? E a empresa inteira fica nessa questão de ter muito baixo custo para se diferenciar. Já no Oceano Azul, olha o que acontece, são novos mercados. E aí quando você cria novos mercados, não tem nenhum novo entrante, ou os novos entrantes não atuam na medida, na proporção da demanda. A oferta é menor do que a demanda. Os caras precisam muito mais do que tem para ser oferecido. Em outras palavras, é aquele tipo de abordagem assim, poxa, o mercado está aberto, cara, tem espaço para todo mundo. É isso aí, o mercado de Oceano Azul. E aí a concorrência ela se torna irrelevante, porque eu não tenho concorrência, porque eu sou um novo mercado com uma nova proposta, com um novo valor para solucionar um novo problema que as pessoas não perceberam. E aí eu crio a captura de uma nova demanda, essa relação de valor e custo ela quebra, então não dá para saber se é caro ou se é barato. Não tem comparação, é um novo mercado, não é commodity, é absolutamente original e a empresa inteira uma estratégia de baixo custo e diferenciação. Aqui é uma perspectiva de inovação e no Oceano Vermelho uma perspectiva de defender a posição atual. Onde eu quero propor que estejamos é num mercado de Oceano Azul. E quando você lê esse livro, esses dois autores, é um livro que tem, hoje ele deve estar com uns 12, não, ele foi de 2005, então tem aí uns 15 anos, 15, 16 anos que foi publicado esse livro, mas ele é muito, muito, muito atual. Então os autores falam sobre 3 coisas que vai fazer você se destacar no mercado absolutamente competitivo, vermelho, sangrento e ir para um oceano azul. Foco. As pessoas têm que entender qual é o seu foco. Quando elas olham para você, elas entendem o que você fala, que tipo de mercado você atende e que tipo de objetivo que você resolve, problema que você resolve. A sua mensagem ela é focada, as pessoas entendem, ó, esse cara é um professor X, essa pessoa ela vende isso, esse aqui tem uma loja disso, e não ficar pulando de barco em barco. Então o foco é muito importante, com uma singularidade. O que é singularidade? É o teu estilo se diferenciado, o teu estilo, tua pimenta, cara, o seu tempero, você tem uma característica, uma personalidade única para falar, para abordar e para agir. Isso também diferencia e a mensagem é constante. Você fala toda hora de maneira diferente aquilo que você está focado. Então, se você vier de baixo para cima, toda hora você manda mensagem com o seu jeito, com o seu estilo, para resolver determinado assunto. Ele dá exemplos como essas empresas aqui, que são diferentes e não têm concorrência. Por exemplo, Cirque du Soleil, não tem concorrência. Levou ao estado da arte essa questão do circo. Apple, pense diferente, não tem concorrência. Subway, não tem concorrência. Disney, não tem concorrência. Coca-Cola, não tem concorrência. Starbucks, não tem concorrência. O modelo business plan desses caras, o modelo de negócio, a proposta de valor é absolutamente diferente de tudo que já foi visto. Harley Davidson, tem gente que compra moto, tem gente que compra uma outra categoria de moto. Harley Davidson, não tem concorrência. Então, propostas de valor. O Oceano Vermelho são produtos commodities de mais do mesmo. E aí quem vence é quem cobra mais barato. E aí a qualidade cai. Produtos no Oceano Azul são produtos que não têm concorrência porque eles se diferenciam no mercado de maneira bastante importante, impactante. E lá em 2015 eu lancei um livro chamado Sucesso é Óbvio. Eu falei, poxa, e os caras têm tanta informação, isso está tão disponível para as pessoas, a informação ela está disponível para as pessoas, a internet ela democratizou a informação. Você não precisa hoje pagar para um monte de gente, porque hoje a informação está lá. No Google, no YouTube, está de graça e tem os melhores falando. Então por que tem gente que ainda, mediante um obstáculo, não consegue e cede e outras avançam? Eu perguntei isso, eu tive quase 800 respostas, que foi isso aqui, ó. Porque algumas pessoas desistem. Veja só, 32% das pessoas falaram que elas cedem ao primeiro obstáculo. Então, lógico, se eu não tenho a capacidade de ser resiliente, se eu não tenho a capacidade de me reinventar, se eu não caio, levanto, sacudo a poeira e dou a volta por cima, é óbvio. É o óbvio que a gente esquece. E que os grandes no seu mercado não esquecem. Então eu tenho lá, não sabe o que quer, então eu não tenho propósito. Eu falei lá para vocês do Mel Gibson, poxa, comece pelo porquê, porque se não tiver alinhado com o seu propósito, você vai desistir. Não vai ser fácil. Vai ser chato manter esse trabalho duro. Medo,
Então eu tenho medo e todo mundo tem medo daquilo que desconhece e eu sugiro que para você perder o seu medo, você conheça as coisas. Odeio sair da zona de conforto e aí a sua mentalidade não permite, você fica com uma obesidade cerebral. Tem uma frase do Confúcio que eu gosto muito que só tem uma pessoa que não aprende, é aquela que é preguiçosa. Ou seja, todo mundo pode aprender tudo. Crenças limitantes, eu não vou conseguir, isso não dá, isso não foi feito para mim, isso não vai funcionar no meu negócio. Não acredito em si, falta de determinação por não ser prioridade. Nenhum momento aqui apareceu, porque o cara não tem conhecimento. Por que tem gente que não consegue enquanto as outras conseguem? Ninguém falou que porque foi falta de dinheiro, porque não tem conhecimento, porque o cara é meio burrinho. Não, não aparece. Tudo é um jogo interno que está aqui dentro. É um jogo interno. Vou te dar algumas indicações para você já começar a mexer um pouquinho com isso. Primeiro, você tem que ter um smartphone bom. O que é smartphone bom? Que não vai travar, que não vai falhar na hora H, que você vai fazer uma foto, tem que ter uma qualidade de foto boa, que você vai escrever no bloco de notas, ele não vai travar, você está ali prestes a pegar um momento importante, por exemplo, numa foto, num vídeo, que você consiga baixar aplicativo, você tem que ter um smartphone. Mas eu não tenho como pagar, se vira. Parcela, faz dinheiro, dá um jeito, você tem que ter um smartphone porque você vai ganhar dinheiro com ele. Segunda indicação, baixa esse aplicativo chamado Dragon Dictation. O que é o Dragon Dictation? Ele é um transformador de áudio em sentença. Então você está, de repente, no trânsito, de repente você está fazendo alguma coisa e que você não consegue digitar, você fala nesse aplicativo e ele escreve. Eu já escrevi partes de livros que eu já publiquei através desse aplicativo. Então eu falei e ele... pegou e transformou minha fala em texto. Dragon Dictation. Outra coisa, WhatsApp. Todo mundo sabe que o WhatsApp é uma puta plataforma. Taxa de abertura, taxa de conversão, velocidade de abertura, simplicidade, de graça. Use o WhatsApp ao seu favor. Mas tenha um conceito de produtividade, que senão você vai ficar maluco. E aí, para produtividade, eu peço que você baixe aí um software chamado Tomato Timer, que ele te mostra como você ser produtivo, é uma técnica de produtividade e eu faço isso todo santo dia, pelo menos uns 4 anos. Eu consigo entregar tudo aquilo que eu planejo entregar utilizando técnica Pomodoro. Eu estou gravando esse webinário, está tudo desligado. Tudo está desligado. Eu estou offline em todos os meios. Isso é muito legal também. Tudo é de graça. Podcasts. Escute podcasts todos os dias. Joel, todos os dias? Todos os dias? Inclusive sábado e domingo. Todo dia. Nunca mais pare de ouvir podcasts. Eu escuto podcast todo dia de manhã. Todos os dias de manhã eu acordo para ir na academia. Todos os dias de manhã eu escuto podcast. Nem sempre todos os dias eu escuto podcast na academia. Quando eu vou para a academia, todo dia eu escuto podcasts. Várias vezes eu escuto podcast quando eu estou malhando, mas às vezes eu quero ouvir música. Quando eu volto, eu escuto podcast, eu entro em casa, tomo banho com o podcast, me troco com o podcast e tomo café com o podcast. Todo santo dia. Todo santo dia. E por isso me ajuda a ler muitos livros. Eu coloquei aqui alguns exemplos de podcasts que eu tenho. Isso aqui são os meus podcasts. Então, de escola, Hack Life, Pedabobos, podcast de pedagogia, marketing digital, CBN, muito, muito bom esse podcast, Nerdcast. Então, isso aqui eu fiz um print dos meus podcasts. Livros que vendem, podcast da Bell, livros de negócio, resumo cast, direto das trincheiras, 8pcast, Mandarin, aqui ó, todos são os podcasts que eu escuto. Aí embaixo vocês estão vendo a startup de $100, e aí porque era quando eu fiz o print do meu iPhone, o livro que eu estava, a resenha do livro que eu estava ouvindo era a startup de $100, que é a resenha 15. Esse resumo cast já tem mais de 50 livros. Eu ouvi os 50 livros. Mais da metade já tinha lido, mas muitos eu não tinha lido. Então, pessoas que vêm e criam podcasts. Escute isso todo dia. Todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, até você não aguentar mais. Aqui também tem o meu TED Talks, um aplicativo que eu paguei, eu acho que $4,99, e você tem
as maiores palestras do TED Talks. Aqui está em inglês, mas você consegue colocar com legenda em português. Eu escuto inglês para treinar meu listening. E isso é muito bom, porque vira e mexe eu estou fora do país, eu preciso falar inglês, eu preciso ouvir muito bem inglês, então é uma forma de treinar meu listening. Mas você também tem a opção de colocar legenda. Então isso aqui já é do TED Talks, que é um podcast também. Você vai lá, esse aqui é o meu Kindle do meu celular. Eu tenho o Kindle, o Gadget, né, que é o aparelho que eu compro livro pelo Kindle. Eu compro muito livro e muito dos livros eu compro pelo Kindle. E aqui são alguns dos livros que estão no meu Kindle. Isso aqui é uma foto que deve ter uns 2, 3 meses. Hoje tem mais. Então esse é o aplicativo do meu telefone. Então tem lá os 15 maiores erros de novos empreendedores, e tem livro de filosofia, inteligência cultural, inteligência de mercado, pense como um freak. Aí tem outra filosofia que é o livro do Kant, tem de investimento, erros, tem venda, headline, aí tem de dinheiro, tem de Instagram, nicho. Eu leio o livro em inglês, planejando o livro de sucesso, negócios, e eu leio tudo. Não tem um assunto específico que eu leio tudo que vai me melhorar eu leio. Se me indicar um assunto X que é mega filosófico e não tem a ver com a minha área de concentração, eu leio, porque eu consigo fazer conexão. Aqui é o U-Book. O U-Book também é a maior plataforma da América Latina sobre livros que são falados. É um podcast. E aí lá no Book eu peguei esses livros também, ó, e estava escutando livros incríveis. Eu não sei exatamente quanto... Todos esses check aqui eu já escutei o livro, né? Toda vez que você escuta o livro, ele tem um check. Ou seja, conseguiu, terminou e assim por diante. Tudo isso eu faço de manhã. Eu leio o livro físico também. É mais ou menos umas 2 horas a 2 horas e meia por dia de leitura ou ouvindo. Porque isso me dá muita ideia. Ler me dá muita ideia. Ler vai te dar muita ideia no seu negócio. Ideia para como criar novas coisas, criar novas ações. Você tem que ler e não precisa ler tudo, porque às vezes, logo nas 3, 4 primeiras páginas, você já tem uma ideia. Para de ler, escreve a ideia, planeja e põe em ação. Faça isso. E sobre ideias, eu quero falar aqui, eu estou colocando 21 ideias, que eu fiz uma live para como você atrair o teu cliente para você. Tá? Eu vou colocar 21 ideias para conseguir mais clientes, manter o cara com você e ganhar dinheiro. Então, por exemplo, seja um cara educado. Essa é uma ideia? Tira os caras mal educados da tua frente. Demita, porque isso vai fazer você ganhar mais dinheiro. Traga os parceiros para perto de você. Parceiro é perto. Sobretudo os caras da mesma área. Envolva a família dos seus stakeholders nos seus projetos. O que é um stakeholder? Stakeholder é todo mundo que está envolvido no seu negócio. Pode ser cliente, pode ser parceiro, pode ser fornecedor. Traga a família dos caras. Porque aí você vai estar entrando no mecanismo de propósito. Eduque seu time. O seu time pode ser... o seu time pode ser o seu fornecedor. O seu time pode ser uma pessoa que está na sua área de engajamento, pode ser seu cliente, pode ser seu prospect, pode ser qualquer pessoa. Eduque ele. Eduque o tempo inteiro. Informação o tempo inteiro. Aumente seus laços fracos através dos seus laços fortes. Peça indicação. Basicamente é isso. Seja transparente e crie um modelo de smart money onde todo mundo ganha, não só você. Elogie em público. Faça elogios em público. Seja diferente, seja singular, seja único. Faça com que as pessoas se sintam importantes também. Faça parcerias estratégicas. Crie vínculo. Cara, se você está no mercado de saúde, conheça o pediatra, conheça o endocrinologista, conheça o nutricionista, professor de educação física da sua cidade, do seu bairro. Cria parceria com esses caras através de vínculos duradouros. Faça muita coisa de graça, gente. Faça as coisas de graça. Muita, porque quanto mais coisas de graça você fizer, mais dinheiro você vai ganhar. Por causa das coisas que você faz de graça. Esteja em todos os lugares, tanto no mundo offline quanto no mundo online. Tenha relacionamento com outras pessoas e empresas do seu mesmo ramo de negócio, porque aí você vai construir a mente mestra, o mastermind. Leve-os para o seu próprio território. Se possível, tire os caras do escritório, faça reuniões em café, em empório, em restaurantes, porque aí é mais fácil você negociar. Negociar e chegar em acordos condicionais. Crie relacionamentos intencionais e não deixe os relacionamentos acontecerem por ocasião, por circunstância, ou por o que as pessoas chamam de isso aqui foi uma
coincidência. Não, muita coisa, inclusive, acontece na nossa vida por esses mecanismos, mas crie mecanismos intencionais para você gerar esse tipo de engajamento. Novos e antigos querem se sentir convidados, ou seja, novos clientes, novos amigos e antigos, eles querem se sentir convidados. Não faça o mesmo convite da mesma forma. Personalize. Conte uma história heróica, tenha sempre um storytelling muito forte sobre a sua vida e algo que você passou e conte o tempo inteiro, de maneira heróica. Sugiro que você leia A Jornada do Herói, do Campbell, o livro do Richard Campbell, que fala sobre o herói de várias faces. É uma história muito, muito bacana. E você pode colocar na jornada do herói a história do seu cliente também. Ajude, não venda, não faça venda, ajude as pessoas. Tem um produto de conveniência, ou seja, produto que a pessoa fique em casa, que você leve mais rápido, que seja mais fácil, que ela receba de fim de semana, que ela receba via online, dê suporte. Tem que ter um produto de conveniência. As pessoas adoram conveniência, aquilo que é mais simples, mais fácil, mais rápido, e elas pagam por isso. Descubra e resolva o problema, por isso você tem que desenvolver a sua escuta para resolver um problema. Resolver um problema. Primeiro escute para poder entender, entenda para poder responder e assim resolver um problema. Entregue mais do que você promete, prometa uma coisa, entregue muito mais. Muito mais. Isso vai dar o que o modelo Disney chama de modelo de nível de satisfação do encantamento. Você vai encantar o seu cliente. Se você promete uma coisa e não entrega, o cara não vai gostar, ele vai ficar frustrado. Se você promete uma coisa e entrega o que você prometeu, ele vai ficar satisfeito. Agora, se você promete uma coisa e entrega muito mais, ele vai ficar encantado. Respeite o tempo de cada um, porque nem sempre todo mundo vai comprar, vai estar adequado, pronto, aquecido ou qualificado para o seu negócio. Nem sempre ele concorda com você, nem sempre ele compactua com você, mas isso tudo é time. Respeite o time do cara. Você pode até perder uma venda, mas nunca perca um cliente. Nunca perca um cliente. Finalizando a live de hoje, eu quero deixar claro, né, esse nosso webinário, eu quero deixar claro as datas para vocês. Como perder o medo de falar em público, dia 11. Como usar o estilo de liderança do seu líder ou do seu chefe a seu favor no dia 11 de março. Dia 1 de abril, como dia 1º de abril, dia da mentira, como elaborar e apresentar o seu projeto para a pessoa certa. E aqui vai ser muita verdade. E dia 20 de maio, como ganhar dinheiro fazendo aquilo que você gosta. Esse é o caderninho que eu mando lá para a Mentoria Express, que eu falei que eu vou dar mais de 50 horas de treinamento. Com certeza, porque só de encontro presencial é das 8 da manhã às 18. Quanto tempo dá isso? Dá 12 horas. Então eu já tenho 48 horas, fora os webinários, fora os encontros de WhatsApp, e uma surpresa massa que eu estou preparando para vocês, mas eu só conto no dia 11. Olha onde vai ser. Vai ser aqui no Smart Center. Aqui é o Smart Center, então aqui tem a área de conveniência que a gente vai ficar, e aqui tem esse auditório, um lugar que eu já tenho bastante contato, eu tenho um ótimo relacionamento, né? Bastante experiência aí dentro, de coisas que eu fiz e que melhorou muito a vida das pessoas. Então aqui tem o Smart Center, na José Cabaleiro, número 15, Gonzaga, em Santos. A gente, no dia 11 de fevereiro, a gente começa às 8 da manhã. Se mudar, eu vou passar para as 9, mas de bate pronto eu digo para você que é às 8 da manhã. 8:00, começo. 8 horas você está atrasado. Então 8 horas a gente começa. Próximas tarefas, leitura dos livros complementares em e-book. Sucesso é óbvio, eu estou mandando para vocês o meu livro. Foco e Produtividade, que é um e-book que eu fiz para vocês. Eu fiz, não está disponível, então é um livro de última hora. E novinho, fresquinho. E a nova lógica do sucesso do Roberto Chiniachik, que eu tenho em e-book, estou mandando para vocês. Filmes, Poder Além da Vida. Vai lá no Netflix e assiste Poder Além da Vida. E podcast, Mindset Empreendedor do Conrado Adolfo, que você vai lá no YouTube. Você tem aí mais umas 6 horas de treinamento através desses 3 livros, mais o filme. Não, tem mais do que 6 horas. O livro Sucesso é Óbvio, mais umas 2. Você deve ter mais 10 horas aí. Ó. Aí dentro, entre o livro, os 3 livros, os 3 e-books, mais o filme Poder Além da Vida e o podcast, você tem mais de 10 horas de treinamento, que é a próxima tarefa até a gente se encontrar. Não é a próxima tarefa até o dia 11, até a gente se encontrar no próximo webinário, que vai acontecer antes do encontro presencial. Antes do encontro presencial. Então você tem que estudar 10 horas. Como eu te falei, é isso que você tem que fazer, é isso que você tem que estudar.
Esse foi nosso primeiro webinário para te aquecer para mentalidade de sucesso. E os próximos eu já vou colocando temas absolutamente específicos, ferramenta. O próximo curso, o próximo webinário vai te preparar para o primeiro encontro presencial, que é como falar em público. E eu já vou te explicar as normas. Você vai falar em público no treino para todo mundo. Você vai começar falando em público, vai terminar falando em público e a gente vai te avaliar no mesmo dia. Você não sai de lá enquanto você não melhorar. E você vai ser avaliado, vai ter pressão. Ah, vai ter pressão? É para todo mundo. Todo mundo vai passar por pressão. Esse é o primeiro webinário. Bons estudos para vocês. Depois entra no grupo do WhatsApp e diga o que você achou. Tá certo? Grande abraço para todo mundo. That's all, folks. E até a próxima.